Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Hoje vamos mergulhar nos setores da Bolsa de Valores. Afinal, não estamos investindo apenas nos códigos que vemos nas telas dos computadores, e sim nos produtos oferecidos pelas empresas. Então vamos lá. A economia é um universo complexo, dividido por diferentes setores, e na Bolsa não seria diferente. Conhecer esses setores irá te ajudar a organizar e compreender as empresas listadas, facilitando assim a sua análise. Afinal, muitas notícias e leis impactam setores inteiros, positiva e negativamente, e não somente uma empresa específica. Nas aulas de geografia, aprendemos sobre os setores primário, secundário e terciário, que abrangem atividades que vão desde a extração de matérias-primas à industrialização, transformando a matéria-prima em um produto até a prestação de serviço, que pode ser a própria manutenção desse produto. Cada um dos setores desempenha um papel crucial na economia, e cada país tem um tipo de setor mais desenvolvido que o outro. O Brasil, por exemplo, é muito focado no setor primário, com a extração de minério de ferro, de petróleo e principalmente o agronegócio em alta. Falando sobre os setores perenes, eles são aqueles estáveis ao longo do tempo, como alimentos, bebidas, saúde, energia, tecnologia da informação, telecomunicações. Esses setores estão ligados às necessidades básicas da sociedade atual e não dependem de condições econômicas específicas para se manterem estáveis. E é muito importante entender isso, porque o setor perene é um setor mais estável, ou seja, mais tranquilo, que dá para você prever um pouco melhor. Mas também temos o setor financeiro, que engloba instituições bancárias, corretoras e seguradoras, e a própria B3, a nossa Bolsa de Valores. Investir nesse setor pode oferecer estabilidade, pois ele atua como intermediário no fluxo de capital e, convenhamos, alguém aí consegue imaginar um mundo sem bancos? Temos também o setor imobiliário, e aí entra a construção civil, que muitas vezes é considerado como o termômetro da economia brasileira. Esse setor abrange desde a construção até a administração de imóveis, mas ele é muito mais ligado no setor financeiro. As famosas LCIs, por exemplo, letras de crédito imobiliário, existem justamente para financiar esse setor. E não podemos esquecer também dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Empresas de mineração, como a Vale, que hoje tem o maior peso do Ibovespa, siderurgia e papel celulose fazem parte do setor de materiais básicos, mas muitas vezes são vistos de maneiras bem separadas, até porque seus produtos são commodities e o preço internacional interfere diretamente neles. É claro que não podemos esquecer do setor de óleo e gás, que é onde a Petrobras entra, mas aí cabe um ponto importante. A Petrobras atual atua tanto na extração quanto na industrialização. Por isso, é importante olhar o setor além do primário, secundário ou terciário, né? Aí, no caso, óleo e gás. O setor de energia, parte das utilidades públicas, né, abrange geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia. Com certeza, um setor que não dá para viver sem, mas pode sofrer bastante interferência do governo, que aconteceu aí no passado. Até porque, eu estou falando no passado recente, tá pessoal? Até porque as empresas precisam da concessão para atuarem. Como os investimentos desses setores são bem altos, essas empresas acabam sendo empresas de longo prazo. Mas por terem bons retornos também, são frequentemente relacionadas nas listas de maiores pagadoras de dividendos. Ponto importantíssimo de ficar de olho aí, tá pessoal? Por fim, o setor de bens industriais engloba a fabricação de bens de capital, como máquinas e equipamentos. Empresas nesse setor desempenham um papel vital na produção industrial. A performance desse setor pode ser afetada por diversos fatores, incluindo a situação econômica global, a regulamentação governamental, mudanças, por exemplo, aí do IPI, né, e as condições de mercado de trabalho. Então é fundamental aí entender a condição desse mercado de trabalho. Por quê? Porque às vezes a empresa precisa de uma mão de obra mais qualificada e ela está escassa ali no mercado.
Às vezes ela está precisando de uma mão de obra menos qualificada e essa mão de obra também está escassa, porque isso muda de tempos em tempos. Então é importante essas condições aí também. De forma geral, como vocês já devem ter percebido, é crucial avaliar as condições de mercado de cada setor antes de investir. Não existe uma fórmula única, mas entender os setores e buscar aconselhamento profissional são passos importantes que muita gente esquece de fazer. Eu estou cansado de ver aí muita gente que investe e não sabe nem o que a empresa faz. Então, assim, é fundamental você olhar qual que é o papel daquela empresa, o que ela faz, qual que é o produto final dela, como que está aquele setor, qual que é a perspectiva daquele setor para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu gosto muito de fazer um exercício do tipo, esse mercado aqui, o que vai acontecer com ele na frente? Então, a gente pensar aí, por exemplo, no mercado de óleo e gás aí, no Petrobras, será aí que os carros elétricos vão fazer frente a esse mercado? Aí você tem que olhar mais profundamente qual que é o consumo que tem de combustível, né, de gasolina, versus efetivamente a produção de petróleo, né, e esse consumo de petróleo, porque o petróleo também é usado para poder fazer outras coisas, como por exemplo o plástico. Então existem muitas coisas por trás que a gente tem que pensar e não só aquele ponto que às vezes é o que aparece no noticiário. Mas depois aí me conta se você já tinha refletido sobre os setores da economia, né, e continue acompanhando aí o Compact Cash para mais insights descomplicados sobre o mundo financeiro. Até a próxima!